Ele foi publicamente humilhado por um gerente prepotente que questionou sua capacidade de pagar pelo quarto mais simples. Mas o que ninguém ali imaginava era a reviravolta que estava prestes a acontecer. Perdão, cavalheiro, mas o senhor tem certeza de que pode arcar com os custos? A atmosfera no lobby do Hotel Palácio Imperial ficou tensa. Seu Arthur Carvalho parou diante do imponente balcão de mármore, suas mãos calejadas segurando uma maleta gasta. O terno de linho estava bem passado, mas o tempo havia deixado suas marcas no tecido. O gerente, Marcelo, cruzou os braços, um sorriso de desdém nos lábios. Desejo um quarto por 3 noites. A voz de Arthur era firme, profunda. Marcelo, no entanto, sequer se deu ao trabalho de consultar o sistema. Nossas diárias mais acessíveis começam em R$ 2.500, senhor. O tom era cortante. Próximo a uma pilastra, 2 hóspedes se viraram. Uma senhora com um casaco de pele cochichou algo para o marido, e ambos riram discretamente. Arthur não se abalou. Qual é o mais em conta que o senhor dispõe? Marcelo inclinou a cabeça, seus olhos percorrendo o traje surrado de Arthur, dos sapatos engraxados, porém antigos, as mãos marcadas pelo trabalho. O mais em conta? Ele esticou a palavra. 800, pagamento adiantado. Silêncio. Camila, a recepcionista ao lado, desviou o olhar, visivelmente constrangida. Um casal sofisticado passou, arrastando malas de grife e deixando um rastro de perfume importado. Marcelo batucava os dedos no mármore. Então, prefere procurar outro estabelecimento? Não era uma sugestão. Era uma expulsão velada. Arthur respirou fundo. Seus dedos apertaram a alça da maleta. Por um instante, pareceu que ele daria as costas e iria embora. Mas ele permaneceu. Vou pagar. Marcelo soltou uma risada debochada. É mesmo? Ele se voltou para Camila. Você acredita nisso? Perto do elevador, o Dr. Monteiro interrompeu sua digitação no celular para observar a cena. Marcelo se inclinou sobre o balcão, aproximando-se de Arthur. Sabe o que eu penso? Penso que o senhor errou de hotel. A mão de Marcelo apontou para a porta giratória. A pensão da dona Elsa fica a umas 3 quadras daqui. Camila engoliu em seco. Arthur manteve o olhar fixo no dele. Seus olhos se encontraram com os de Marcelo. E pela primeira vez, o gerente sentiu uma pontada de incerteza, algo que não soube definir. Como um homem, sob tamanha humilhação, conseguia manter tamanha compostura? O aroma de madeira polida o transportou para outro tempo. Arthur piscou lentamente. O lobby do Palácio Imperial sumiu por um segundo. Ele estava de volta àquele dia, 42 anos antes. O banco, as poltronas de couro bordô, o gerente de terno alinhado, analisando seus documentos como se fossem lixo. Senhor Carvalho, o senhor não possui as garantias necessárias. Ele tinha 28 anos, recém herdara 10 hectares de terra de seu avô. Terra fértil de primeira, mas necessitava de capital para sementes, maquinário, para dar o pontapé inicial. O gerente empurrou a papelada de volta para ele. Sinto muito, o financiamento não foi aprovado. Arthur insistiu, apontando para os planos de negócio. Explicou sobre a safra, o potencial de lucro. Mas o homem mal olhou os papéis. Apenas sacudiu a cabeça negativamente. Na mesa ao lado, um fazendeiro de pele clara, mais novo que ele, saía com um contrato assinado. Menos terra, menos vivência, mas saía sorrindo. Arthur compreendeu naquele momento. A questão não eram os números. Nunca foi. Saiu do banco de mãos abanando, mas não se deu por vencido. Vendeu o relógio de bolso do avô, pediu dinheiro emprestado a vizinhos, trabalhou sozinho, 16 horas por dia. A primeira colheita foi modesta. A segunda, melhor. A terceira quitou todas as suas dívidas. 10 anos depois, retornou àquela mesma agência, não para pedir, mas para depositar. O mesmo gerente ainda estava lá, mais velho, mais curvado. Não o reconheceu. Arthur não disse uma palavra.
Apenas assinou os documentos e se retirou. Mas a lição daquele dia ficou gravada. Ficou em suas costas doloridas, em suas mãos que sangravam, na solidão das madrugadas de trabalho. Ficou na promessa silenciosa que fez a si mesmo. Nunca mais baixaria a cabeça. Nunca mais aceitaria ser tratado como inferior. Não importava quem estivesse à sua frente. Ele ergueu um império com o suor de seu rosto. A fazenda se tornou uma cooperativa. A cooperativa, uma rede de distribuição. A distribuição, uma série de investimentos. Mas jamais esqueceu suas origens. Jamais esqueceu o gosto amargo daquela tarde no banco. Uma gargalhada alta o trouxe de volta. Arthur estava novamente no lobby do Palácio Imperial. Marcelo ria com o doutor Monteiro, apontando discretamente em sua direção. Camila, envergonhada, fingia organizar alguns papéis. O mármore frio sob suas mãos era como o couro bordô daquela poltrona. 42 anos haviam passado, mas a sensação era idêntica. Seus dedos tocaram o bolso interno do paletó. Sentiu o volume do envelope. Pesado. Ele inspirou profundamente. Não iria embora. Não desta vez. Nunca mais. Arthur ajeitou a maleta no chão. Apoiou ambas as mãos no balcão de mármore. Quero inspecionar o quarto antes de efetuar o pagamento. Marcelo parou de rir. Olhou para ele como se não tivesse entendido. Como disse? O quarto. Desejo vê-lo antes. O gerente cruzou os braços, inclinando a cabeça. Cavalheiro, isto aqui não é uma feira. Não oferecemos degustação de aposentos. Dr. Monteiro soltou uma risada sonora. Sua esposa cobriu a boca, mas seus ombros chacoalhavam. Camila apertou o mouse com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Arthur não se moveu. Apenas quero me certificar de que vale o preço. Marcelo suspirou teatralmente. Olhou para o teto como se suplicasse por paciência. Camila, por favor, atenda aquele casal. Ele indicou um homem e uma mulher que acabavam de entrar. Roupas de grife, malas de marca. Camila hesitou. Mas, senhor, eu estava... Agora, Camila. Ela contornou o balcão, de cabeça baixa. Arthur observou enquanto ela recebia o casal com um sorriso profissional. Solícita. Pegou as malas deles. Acionou um mensageiro. Em menos de 5 minutos, eles estavam a caminho do quarto. Sem perguntas, sem desconfiança. Arthur esperou. Marcelo digitava algo no computador, lentamente, como se cada tecla fosse um fardo. 3 minutos se passaram. Depois 5. Um grupo de executivos entrou. Marcelo os atendeu prontamente. Sorrisos, apertos de mão, piadas sobre o trânsito. Arthur permaneceu ali, de pé, aguardando. Senhor, o senhor ainda por aqui? Marcelo fingiu surpresa ao notá-lo. Pensei que já tivesse ido. Ainda quero o quarto. O gerente suspirou de novo. Clicou algumas vezes. Franziu a testa. Vejamos, o mais barato que tenho disponível. Ele arrastava as palavras. É o 312, 800 a diária. Pode ser. À vista. Em espécie. Arthur assentiu. Tudo bem. Marcelo piscou. Não era essa a reação que esperava. Endireitou a postura. É sério? Sério. O gerente trocou um olhar com o segurança próximo à porta. Depois, voltou a encarar Arthur. Analisou o terno gasto, os sapatos velhos, a maleta surrada. O senhor tem ciência de que 800 por noite totaliza 2.400, correto? Tenho. Em dinheiro, neste momento. Entendi. Um silêncio peculiar tomou conta da recepção. Dr. Monteiro parou de mexer no celular. Observava. Camila havia retornado ao seu posto. Mordia o lábio inferior. Marcelo tamborilou os dedos na mesa. Refletiu. Então, um sorriso se formou em seu rosto. Lento, cruel. Quer saber? Vou fazer ainda melhor. Ele se inclinou para a frente, elevando a voz propositalmente. Se o senhor conseguir pagar pelo quarto mais barato, à vista agora, eu lhe dou a suíte presidencial de cortesia. O saguão inteiro pareceu prender a respiração.
Duas senhoras, perto do sofá, se viraram. Um mensageiro parou no meio do caminho. Dr. Monteiro guardou o celular. Todos os olhos estavam em Arthur. Que tal? Aceita o desafio? Marcelo sorria, confiante. Tinha certeza absoluta. Aquele velho não tinha 2.400 no bolso. Provavelmente não tinha nem 200. Ele iria recuar agora. Iria embora humilhado. E a recepção voltaria à sua normalidade. Arthur olhou ao redor. Viu os rostos, as expressões de expectativa. Alguns aguardavam o constrangimento, outros o entretenimento. Ninguém esperava que ele aceitasse. E se eu não puder pagar? Marcelo deu de ombros. Aí o senhor se retira. Simples assim. Ele não disse e nunca mais volte, mas estava implícito no tom, no olhar, na postura. Arthur sentiu um peso nos ombros. Não era o peso do dinheiro. Tinha muito mais que R$ 2.400. Tinha muito mais que 2 milhões. O peso era outro. Era o de todas as vezes que duvidaram dele, de todas as portas que se fecharam, de todos os sorrisos falsos e olhares de menosprezo. Ele pensou em desistir, pegar a maleta, sair pela porta giratória, ir para outro hotel. Onde fosse respeitado, onde não precisasse provar nada a ninguém. Mas então se lembrou. Lembrou do banco, do gerente que lhe negou o crédito. Lembrou dos primeiros anos na fazenda, dos vizinhos que diziam que ele não conseguiria. Lembrou de sua esposa, Lúcia, segurando sua mão nas madrugadas exaustivas. Arthur, ela dizia, dignidade a gente não negocia. Nunca. Lúcia falecera há 3 anos de câncer. Em seus últimos dias, fraca na cama do hospital, ela ainda segurou firme a mão dele. Me promete uma coisa, qualquer coisa. Nunca deixe ninguém te fazer sentir pequeno. Você não é pequeno, você nunca foi. Ele prometeu. Ao lado daquele leito, com a voz embargada, ele prometeu. E agora estava ali, diante daquele gerente arrogante, diante daquelas pessoas que já o haviam julgado. Podia ir embora, evitar o confronto, preservar a paz. Mas Lúcia não criou um homem que foge. Arthur endireitou as costas. Olhou Marcelo nos olhos. Eu aceito. O gerente piscou surpreso, mas se recuperou rapidamente. Ótimo! Ele bateu palmas uma única vez. Então, mostre-me o dinheiro. Arthur não se moveu de imediato. Observou a cena. Cada rosto, cada expressão. Dr. Monteiro sorria como se assistisse a uma comédia. Camila parecia à beira das lágrimas. O segurança deu 2 passos em sua direção. Marcelo esperava de braços cruzados, a confiança estampada no rosto. Arthur levou a mão ao bolso interno do paletó. Só uma pergunta antes. Marcelo revirou os olhos. Qual? Se eu pagar, o senhor realmente me dará a suíte? Claro. O tom era de zombaria. Sou um homem de palavra. E se eu provar que tenho o dinheiro, vai me tratar com respeito? O sorriso de Marcelo vacilou. Apenas por um segundo, mas vacilou. Claro, ele repetiu, mas a voz saiu diferente, menos firme. Arthur assentiu lentamente. Seus dedos tocaram o envelope no bolso. Sentiu sua textura, seu peso. Respirou fundo. Então, está bem. Ele começou a puxar o envelope para fora. Devagar. Marcelo observava, o sorriso começando a desaparecer. Algo na expressão do velho o perturbava. Algo na calma, na certeza, nas mãos firmes que não tremiam. Pela primeira vez desde que Arthur entrara no hotel, Marcelo Andrade sentiu uma pontada de dúvida. O envelope estava a meio caminho quando Marcelo ergueu a mão. Espere. Arthur parou, o envelope ainda parcialmente dentro do paletó. Antes de mais nada, preciso ser claro. R$ 2.400, notas de 50 ou 100, sem cheques, sem cartões. Dinheiro vivo. Ele falou alto para que todo o lobby ouvisse. Dr. Monteiro se aproximou. Mais 2 hóspedes pararam perto das poltronas. Um mensageiro fez um sinal para um colega. Em segundos, meia dúzia de pessoas observava atentamente. Entendido? Arthur assentiu. Entendido. Ótimo.
Marcelo bateu no balcão. Então, vamos lá. Mostre. Arthur retirou o envelope. Pardo, grosso, amassado nas pontas. Marcelo olhou e soltou uma risada curta. Isso aí é sério. Ele apontou para o envelope como se fosse uma anedota. Parece algo saído do século passado. Dr. Monteiro gargalhou. Sua esposa novamente cobriu a boca. Camila desviou o olhar. Arthur depositou o envelope sobre o balcão. Lentamente. Marcelo o pegou. Abriu. Olhou dentro. Cédulas. Mas não eram de 50 ou 100. Eram de 10, de 20, algumas de 5. O gerente virou o envelope e as notas caíram sobre o mármore. Amassadas, gastas. Algumas com as pontas rasgadas. Isso é sério? Marcelo pegou uma nota de 10, inspecionou contra a luz. O senhor trouxe dinheiro trocado? As risadas ecoaram. Dr. Monteiro segurava a barriga. 2 funcionários perto do elevador pareciam constrangidos, mas permaneceram em silêncio. Uma mulher de vestido vermelho apontou discretamente. Seu acompanhante sacou o celular e começou a filmar. Arthur não se moveu. Posso contar? Marcelo jogou a nota de volta sobre a pilha. Pode. Vai levar tempo, mas pode. Mais risadas. Arthur começou a separar as notas, uma por uma, organizando-as em montes de R$ 100. Suas mãos não tremiam. Seus movimentos eram calmos, metódicos. Marcelo tamborilava os dedos no balcão. Camila, traga-me um café enquanto o cavalheiro aqui faz a contagem. Ela não se mexeu. Camila! A moça deu um pulo. Saiu correndo para a copa. Arthur continuou a contagem. 200, 400, 600. As pilhas cresciam lentamente. Marcelo bocejava de forma exagerada. Alguém tem uma cadeira? Isso vai levar a noite toda. Dr. Monteiro deu um tapa em seu ombro. Marcelo, você é impiedoso. Mas estava rindo. R$ 800. 1.000. 1.200. Arthur não parava, não olhava para cima, apenas contava. Marcelo pegou o café que Camila trouxe. Bebeu devagar, observando. 1.400. Ei, Camila! Marcelo chamou alto. Quanto falta? Ela olhou para as pilhas. Aproximadamente R$ 1.000, senhor. R$ 1.000, ele repetiu para todo o saguão. Falta 1.000, o senhor aqui trouxe menos da metade. Arthur parou de contar. Olhou para Marcelo. Ainda não acabei. Claro que não. O gerente sorriu. Porque o senhor não tem o valor. Ele se virou para a plateia que se formara. Pessoal, prestem atenção. É isso que acontece quando alguém tenta frequentar um lugar que está acima do seu padrão. Um silêncio desconfortável se instalou. Alguns riram nervosamente. Outros desviaram o olhar. Mas ninguém defendeu Arthur. Ninguém disse uma palavra. Marcelo continuou. Não é humilhação. É um choque de realidade. Existem hotéis para todos os tipos de pessoas. E este aqui, ele gesticulou ao redor. Não é para todo mundo. Arthur voltou a contar, ignorando as palavras. 1.600, 1.800, 2.000. As notas estavam acabando. Marcelo percebeu. Seu sorriso vacilou novamente. Espere aí. Ele se inclinou sobre o balcão. Deixe-me ver isso. Pegou uma das pilhas. Contou. Recontou. Sua testa se franziu. R$ 2.000. Em notas pequenas, amassadas, mas eram R$ 2.000. Camila, confira isto. A moça pegou outra pilha. Contou cuidadosamente. Assentiu. Está correto, senhor. 2.000. Marcelo empalideceu. Olhou para o restante das notas sobre o balcão. Ainda havia mais. Não muito, mas havia. Arthur juntou as últimas. Contou em voz alta. 200, 300, 400. Ele parou. Organizou tudo em pilhas perfeitas. Empurrou-as na direção de Marcelo. 2.400. O saguão estava em silêncio absoluto. Dr. Monteiro não ria mais. Sua esposa estava de boca aberta. O homem que filmava baixou o celular. Camila prendia a respiração. Marcelo olhava para o dinheiro como se fosse peçonhento. Isso não é possível. Arthur não respondeu, apenas aguardou. Marcelo pegou as pilhas, uma por uma. Conferiu. Recontou. Seus dedos tremiam levemente. R$ 2.400.
exatos, em notas pequenas, mas ali, reais, válidos. O gerente ergueu os olhos, encontrou o olhar de Arthur e pela primeira vez viu algo que o amedrontou. Não era raiva, não era triunfo, era calma. Uma calma absoluta, como se Arthur soubesse que isso aconteceria, como se estivesse esperando por este momento. Então, a voz de Arthur era baixa, mas firme, a suíte presidencial. Marcelo engoliu em seco, sua boca abriu e fechou. Abriu de novo. Eu estava brincando. Silêncio. Como? A suíte? Eu não falei sério, foi uma brincadeira. Os ombros de Arthur ficaram rígidos, mas ele não gritou, não esmurrou o balcão, apenas respirou, lentamente. Uma brincadeira. Isso, sabe como é? Uma piada. Dr. Monteiro deu um passo para trás. Camila cobriu a boca com as mãos. O homem do celular voltou a filmar. Marcelo tentou sorrir, mas o resultado foi um esgar torto, desesperado. Mas veja, eu lhe dou o 312. Foi o combinado. Está de bom tamanho, não acha? Ele falava rápido, nervoso. Esticou a mão para pegar o dinheiro. Arthur foi mais rápido. Colocou sua mão sobre as pilhas. Você deu a sua palavra. Eu sei, mas na frente de todos, você deu a sua palavra. A voz de Arthur não estava alta, mas tinha peso. Tinha décadas de dor, de luta, de promessas quebradas e portas fechadas. Marcelo recuou. Olha, amigo, vamos ser razoáveis. Razoáveis? Agora Arthur elevou a voz. Só um pouco, mas o suficiente. Você me humilhou, na frente de todos. Duvidou de mim, fez piada. E agora que eu provei que podia, você quer voltar atrás? O gerente olhou ao redor, buscando apoio, qualquer coisa. Mas os rostos se viraram, constrangidos, envergonhados. Até Dr. Monteiro agora olhava para o chão. Marcelo, Camila sussurrou. Você prometeu. Cale a boca, Camila! Ela se encolheu, lágrimas nos olhos. O segurança deu mais um passo, mas não na direção de Arthur, na direção de Marcelo. Como se já não soubesse quem era a ameaça. Marcelo respirava com dificuldade, suor brotando em sua testa. Olhou para o dinheiro, para Arthur, para a multidão. Estava encurralado. E sabia disso. O senhor não entende. A voz saiu fraca. A suíte presidencial custa 5.000 à noite. Eu não posso simplesmente... Você pode, Arthur interrompeu. Você é o gerente, você prometeu e todo mundo aqui ouviu. Silêncio pesado, sufocante. Marcelo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus olhos corriam pela recepção, buscando uma saída. Não havia nenhuma. Ele estava derrotado, e todos sabiam. Arthur olhou para o dinheiro sobre o balcão, depois para Marcelo. O gerente estava pálido, suando, preso em sua própria armadilha. Por um instante, Arthur considerou pegar seu dinheiro e ir embora, deixando aquele homem com sua vergonha. Seria o suficiente. Já havia provado seu ponto. Mas então, ele olhou ao redor. Viu Camila. A moça estava com os olhos vermelhos, envergonhada não por ele, mas por trabalhar para alguém assim. Viu o doutor Monteiro, que minutos antes ria, agora evitando seu olhar. Viu os outros hóspedes, alguns constrangidos, outros curiosos, alguns filmando. E viu o segurança. Um homem negro, mais jovem, talvez com 30 anos. Estava parado perto da pilastra, de braços cruzados, mas seu olhar era diferente. Era de reconhecimento. Como se dissesse, eu sei o que você está passando. Arthur respirou fundo. Suas mãos tocaram o outro bolso interno. Havia mais ali. Muito mais. A questão nunca foi o dinheiro. Era sobre todas as vezes que lhe disseram não. Todas as portas fechadas, todos os sorrisos falsos. Era sobre o banco que negou o empréstimo, sobre os clientes que duvidaram da qualidade de seus produtos pela cor da sua pele. Era sobre Lúcia, sobre a promessa. Dignidade não se negocia. Ele tirou outro envelope do bolso, menor, mais fino. Marcelo arregalou os olhos. O que é isso? Arthur o abriu. Dentro havia um cartão. Preto, simples. Mas qualquer um que trabalhasse no setor financeiro o reconheceria.
Marcelo reconheceu. Seu rosto perdeu ainda mais a cor. Isso é um cartão corporativo. Arthur o colocou sobre o balcão. Do Banco Central de Investimentos. Camila se aproximou. Olhou, cobriu a boca. Senhor. Marcelo pegou o cartão com as mãos trêmulas. No verso, um nome gravado em relevo dourado. Arthur Henrique Carvalho. E embaixo, CEO, Cooperativa Agrícola Carvalho em Filhos. Isso não prova nada. A voz de Marcelo saiu fraca, desesperada. Qualquer um pode ter um cartão. Arthur pegou o celular do bolso, antigo, simples, mas funcional. Desbloqueou a tela, abriu o aplicativo do banco e a virou para Marcelo. O saldo estava ali, 7 dígitos. Marcelo leu, releu. Suas pernas fraquejaram. Ele se apoiou no balcão. Isso não pode ser real. Ligue para o banco. Arthur empurrou o cartão. Confirme. O gerente olhou ao redor. Sem saída, com as mãos trêmulas, pegou o telefone da recepção. Discou o número no verso do cartão. Alô, sim, é do Hotel Palácio Imperial. Preciso confirmar os dados de uma conta. Ele leu os números. Esperou. Seu rosto ficou esverdeado. Entendo. Sim. Obrigado. Desligou lentamente. Olhou para Arthur como se visse uma assombração. É real. Dr. Monteiro se aproximou, curioso. Do que estão falando? Marcelo não respondeu. Apenas olhava para o homem que ele havia humilhado, zombado, subestimado. Arthur pegou o cartão de volta, guardando-o no bolso. Agora, sua voz estava calma, controlada, sobre aquela suíte presidencial. O gerente abriu a boca e fechou. Sua garganta estava seca. Senhor, eu não sabia. Não sabia o quê? Arthur o cortou. Que eu tinha dinheiro. Então, se eu não tivesse, estaria tudo bem me tratar daquela forma? Silêncio. Responda, Marcelo. Se eu fosse de fato um agricultor pobre, seria correto me humilhar? O gerente baixou os olhos. Não, senhor. Não o quê? Não seria correto. Mas você fez mesmo assim. Marcelo não respondeu. Não havia resposta. Júlia limpou uma lágrima. O segurança, Lucas, deu mais um passo à frente, parando ao lado de Arthur. Não disse nada, mas a mensagem era clara. Estava do lado do velho. Arthur pegou o dinheiro do balcão, os R$ 2.400, dobrou e colocou no bolso. Depois, tirou o cartão novamente. Vou pagar com isto. Ele colocou o cartão sobre o mármore. A suíte presidencial, 3 noites, e você vai me conceder o desconto de hóspede VIP. Marcelo assentiu, mudo, derrotado. E mais uma coisa. O gerente ergueu os olhos, esperando o golpe final. Quero falar com o dono do hotel. Marcelo engoliu em seco. O senhor Bastos? Exatamente. Ele não se encontra no momento. Então ligue para ele. Arthur não estava pedindo. Estava ordenando. Agora. O gerente pegou o telefone de novo, as mãos ainda trêmulas. Discou. Senhor Bastos, desculpe o incômodo, mas temos uma situação aqui que o senhor precisa estar ciente. Ele explicou rápido, nervoso, omitindo detalhes, mas o suficiente foi dito. Desligou. Ele está vindo. Chega em 20 minutos. Arthur assentiu. Pegou sua maleta. Olhou para Camila. Pode me levar até a suíte? Ela assentiu prontamente. Pegou um cartão-chave e saiu de trás do balcão. Arthur a seguiu. Ao passarem pelo saguão, todos observavam em silêncio. Antes de entrar no elevador, ele parou e olhou para trás. Marcelo continuava parado atrás do balcão. Pequeno, derrotado, assustado. As portas do elevador se fecharam. O elevador subiu em silêncio. Camila apertava o cartão-chave, olhando para qualquer lugar, menos para Arthur. Você não precisa sentir vergonha. A voz dele era suave. Ela piscou, engolindo as lágrimas. Eu sinto muito, senhor. De verdade. Eu devia ter feito alguma coisa, defendido o senhor. Você teria sido demitida. Mas seria o correto. Arthur assentiu. Às vezes, precisamos escolher entre o que é certo e a sobrevivência. Eu entendo. As portas se abriram no 10º andar. Corredor amplo, tapete aveludado, lustres de cristal.
Camila parou na última porta, a suíte presidencial. Passou o cartão. O senhor precisa de algo? Não, obrigado. Ela hesitou, depois estendeu a mão. Arthur apertou. A mão dela tremia. O senhor vai mesmo falar com o dono? Vou. Vai fazer o Marcelo ser demitido? Arthur soltou a mão dela e entrou na suíte. Uma sala enorme, sofás de couro, vista panorâmica da cidade. Ainda não sei, ele respondeu honesto, mas ele precisa aprender. Camila assentiu e saiu. A porta se fechou. Arthur sentou-se no sofá. Décadas de trabalho duro fizeram suas costas agradecerem o conforto, mas ele não relaxou. Pegou o celular, procurou nos contatos. Sérgio Bastos, dono do Hotel Palácio Imperial. Conheceram-se anos atrás, num evento do agronegócio. Bastos estava começando a investir em hotelaria. Trocaram cartões, mantiveram um contato esporádico. Bastos não sabia que ele estava na cidade. Arthur poderia ligar, contar tudo. Marcelo seria demitido em minutos. Mas isso seria o suficiente? Ele pensou em Lúcia. Todo mundo merece uma chance de mudar. Uma chance. E se não mudarem? Aí você fez a sua parte. Arthur guardou o celular. Foi até a janela. A cidade brilhava. Quantas pessoas ali já haviam sido julgadas pela aparência? Quantas simplesmente aceitaram e foram embora? Ele não queria vingança. Queria justiça. Mas qual era a diferença? Uma batida na porta o interrompeu. Era Lucas, o segurança. Desculpe o incômodo, senhor. Não incomoda. Meu nome é Lucas. Trabalho aqui há 2 anos. Ele falou baixo. Só queria agradecer. Pelo quê? Porque o senhor não foi embora. Ficou e provou seu ponto. Ele pausou. Eu já quis fazer isso tantas vezes, mas sempre recuei. Sempre achei que não valia a pena. Arthur colocou a mão no ombro dele. Você fez o que podia. Cada um trava suas próprias batalhas. Não, os olhos de Lucas brilhavam. O Marcelo faz isso com todo mundo que ele julga não pertencer a este lugar. Já o vi humilhar entregadores, motoristas, pessoal da limpeza. Ele se acha superior. E os outros funcionários? A maioria obedece por medo. A Camila tentou reclamar uma vez. Ele quase a demitiu. Ricardo não era apenas um homem preconceituoso. Era um sistema. O senhor Bastos sabe disso? Lucas deu de ombros. Não sei. Ele quase não aparece aqui. Confiava no Marcelo. Depois de um momento, Lucas estendeu a mão. Obrigado por me lembrar que podemos lutar. Arthur apertou sua mão, firme. 15 minutos depois, o telefone da suíte tocou. Senhor Carvalho, era a voz de Camila. O senhor Bastos chegou. Ele pede para falar com o senhor. Quer que ele suba ou o senhor prefere descer? Eu desço. Ele ajeitou o paletó. O mesmo terno gasto. As mesmas mãos calejadas. Mas agora ele estava numa suíte de 5.000 a diária. Por direito. Desceu. O saguão estava mais cheio. Conversas cessaram quando ele apareceu. Sérgio Bastos estava perto da recepção. Terno impecável, cabelo grisalho. Ao seu lado, Marcelo parecia ainda menor. Bastos viu Arthur e seu rosto se iluminou. Arthur, que surpresa! Ele veio ao seu encontro. Não sabia que estava na cidade. Por que não me ligou? Quis ser discreto. Bastos olhou para Marcelo, depois de volta para Arthur. Sua expressão mudou. O Marcelo me contou parte do que aconteceu, mas quero ouvir de você. Arthur respirou fundo. Olhou ao redor. Todos observavam. Camila, Lucas, Dr. Monteiro, dezenas de olhos. Ele poderia minimizar, dizer que foi um mal-entendido. Seria o caminho mais fácil, mas Lúcia não o criou para escolher a facilidade. Seu gerente me humilhou. As palavras saíram claras, firmes. Julgou-me pela minha roupa, pela cor da minha pele. Duvidou da minha capacidade de pagar. Fez piada, criou um espetáculo. E quando provei que podia, tentou voltar atrás em sua palavra. Bastos empalideceu. Olhou para Marcelo. Isso é verdade? O gerente não respondeu. A culpa estava estampada em seu rosto. Ricardo, é verdade? Senhor, foi um mal-entendido. Mal-entendido?
A voz de Bastos se elevou. Você humilhou um dos maiores produtores agrícolas do país. Um homem que eu respeito, um potencial parceiro. Marcelo ficou lívido. Eu não sabia quem... E se ele fosse qualquer outra pessoa? Bastos o cortou. Seria certo? Silêncio. Bastos se virou para Arthur. Peço desculpas, de verdade. Isso não representa este hotel. Eu sei. O Marcelo está demitido neste instante. O gerente arregalou os olhos. Senhor Bastos, por favor. Silêncio. Bastos manteve os olhos em Arthur. Quero que saiba que isso nunca mais irá acontecer. Vou implementar treinamentos, novas políticas. Sérgio. Arthur o interrompeu suavemente. Podemos conversar em particular. 20 minutos depois, eles desceram. O saguão continuava cheio. Todos queriam ver o desfecho. Marcelo estava sentado numa cadeira, as mãos tremendo. Sérgio parou no centro do saguão. Levanta. O gerente obedeceu, as pernas bambas. Vou te fazer algumas perguntas e você vai responder com honestidade. Entendeu? Sim, senhor. Você julgou o senhor Carvalho pela aparência? Sim. Murmúrios percorreram o local. Você o humilhou de propósito? Eu... Sim. Você faz isso com frequência? Pausa. Marcelo olhou ao redor para os rostos de seus colegas. Sim. A palavra saiu como um sussurro. Sérgio se virou para o público. Quero que todos ouçam. O que aconteceu aqui hoje é inaceitável. O Marcelo errou, gravemente, e vai pagar por isso. O gerente baixou a cabeça, esperando a sentença. Mas não da forma que vocês imaginam. Rostos confusos. Sérgio olhou para Arthur, que assentiu. O Marcelo vai continuar trabalhando aqui. Murmúrios explodiram, mas com condições. Sérgio ergueu a mão. Primeira, ele será rebaixado. Não é mais gerente. Vai trabalhar na recepção como atendente. Segunda, passará por um treinamento intensivo sobre diversidade e respeito. 6 meses, todo sábado. Terceira, qualquer reclamação, qualquer sinal de preconceito e ele está demitido, sem segunda chance. Sérgio se aproximou de Marcelo. Você está recebendo uma oportunidade que não merece, porque o senhor Carvalho pediu. Ele acredita que pessoas podem mudar. Eu não tenho tanta certeza. Não me decepcione. Marcelo olhou para Arthur, chocado. Havia gratidão e vergonha em seu olhar. Entendeu? Sim, senhor. Então vá, volte amanhã às 7. Camila vai te treinar. Marcelo tirou o crachá de gerente, colocou sobre o balcão e saiu, as costas curvadas. Mas ele tinha um emprego. Tinha uma chance. Sérgio se virou para Arthur. Tem certeza? Não, Arthur respondeu. Mas vale a tentativa. Sérgio olhou para os funcionários. Camila, venha aqui. A moça se aproximou nervosa. Você é a nova gerente. Ela congelou. Eu... O quê? Gerente. A partir de agora, com aumento. Aceita? Lágrimas encheram seus olhos. Sim, sim. Obrigada, senhor. Aplausos ecoaram. Lucas foi o primeiro. Sérgio se virou para ele. E você? Como se chama? Lucas, senhor. Você ficou do lado dele. Ele apontou para Arthur. Quero você como supervisor de segurança. O rosto de Lucas se iluminou. Muito interessado, senhor. Ótimo. Fale com a Camila amanhã. O dono do hotel voltou sua atenção para Arthur. E você, fica aqui quantos dias quiser. Por minha conta. Arthur balançou a cabeça. Não, vou pagar. Aprendi que o valor das coisas está em como as conquistamos, não em quem nos dá de graça. Sérgio sorriu. Você não mudou, Arthur. Espero que não. Eles apertaram as mãos. Camila, ainda com os olhos marejados, o acompanhou de volta ao elevador. Não precisa mais me chamar de senhor. Arthur está bom. Ela sorriu, um sorriso genuíno. Arthur. Antes das portas se fecharem, Arthur olhou para trás. O saguão estava diferente. Havia algo leve no ar. As portas se fecharam. Você acha que ele vai mudar? Camila perguntou. O Marcelo? Não sei, mas agora ele tem uma chance. O que ele fará com ela é problema dele. Na manhã seguinte, Arthur desceu para o café. Ricardo estava lá, de uniforme simples, crachá de atendente.
Posso sentar? Arthur indicou a cadeira. Eu não vim pedir perdão. Sei que não mereço. Ele olhou nos olhos de Arthur. Mas queria que o senhor soubesse que eu entendi. Entendi que estava errado. Não só ontem, mas sempre. Eu cresci achando que o valor de alguém estava na roupa, no carro. Meu pai era assim, e eu aprendi que era normal. Mas não é. Saber e mudar são coisas diferentes. Eu sei, a voz dele tremeu. Mas vou tentar, de verdade, porque não quero mais ser aquele homem de ontem. Arthur estudou o ex-gerente. Havia vergonha ali, real. Por que você acha que não foi demitido? Porque eu pedi. Marcelo piscou. Por quê? Porque demitir você seria fácil. Você iria para outro emprego e continuaria sendo quem sempre foi. Mas se encarar isso todos os dias, talvez aprenda algo. E se eu não aprender, aí você perde tudo e terá merecido. Silêncio. Marcelo se levantou. Obrigado por me dar essa chance. E saiu. Mais tarde, no saguão, Arthur viu uma cena na recepção. Um casal negro de roupas simples. Marcelo os atendia, com um sorriso, respeitoso. Pegou as malas deles, chamou um mensageiro, explicou sobre o hotel. O casal parecia agradavelmente surpreso. Marcelo olhou na direção de Arthur. Seus olhos se encontraram. O ex-gerente assentiu, quase imperceptivelmente. Arthur retribuiu. Talvez houvesse esperança. 3 meses se passaram. Arthur estava na fazenda quando o celular tocou. Senhor Arthur, é a Camila, do Palácio Imperial. Ela contou a notícia. O Marcelo pediu demissão hoje. Conseguiu uma vaga em um hotel menor, como recepcionista. E como ele estava? Diferente. Ele realmente mudou. Tratava todos com igualdade. Semana passada, defendeu uma funcionária da limpeza que foi destratada por um hóspede. Ele deixou uma carta para o senhor. Posso ler? Pode. A voz de Camila leu as palavras de Marcelo. Senhor Arthur, escrevo para dizer que estes 3 meses foram os mais importantes da minha vida. Eu finalmente entendi o que o senhor me deu. Uma chance de olhar para mim mesmo. E o que vi me envergonhou, mas também me libertou. Agora eu sei quem eu era e posso escolher quem quero ser. Obrigado por não desistir de mim quando eu já tinha desistido de mim mesmo. Marcelo. Um silêncio. Arthur limpou algo do canto do olho. Obrigado por ligar, Camila. Ele desligou, o coração mais leve. 6 meses depois, Arthur voltou à cidade a negócios. Hospedou-se no Palácio Imperial. Júlia, a gerente, o recebeu com um abraço. Você voltou. Voltei. Temos o quarto perfeito para você. Suíte presidencial. Cortesia da casa. Ordem do Sr. Bastos. Lucas, agora supervisor de segurança, também o cumprimentou. O hotel estava diferente. Melhor. Da janela da suíte, ele olhou a cidade. Seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Senhor Arthur, é o Marcelo. Soube que você voltou. Queria agradecer de novo. Estou bem. Realmente bem. Pela primeira vez na vida. Obrigado por me dar a chance que eu não dei para o senhor. Espero um dia poder fazer o mesmo por alguém. Arthur respondeu. Você já está fazendo. Continue assim. E pela primeira vez em décadas, ele dormiu em paz. 1 ano depois, Sérgio Bastos ligou. Arthur, lembra do que você começou no Palácio Imperial? Virou um movimento. Todos os meus 17 hotéis implementaram as mesmas políticas. Outras redes nos copiaram. 15 redes no país agora têm programas similares. Você mudou uma indústria inteira, Arthur. Apenas com dignidade. 2 semanas depois, uma carta chegou. Era de Marcelo. Uma foto dele com o uniforme de gerente em outro hotel menor. E um bilhete. Senhor Arthur, fui promovido, gerente de novo. Mas desta vez, prometi a mim mesmo ser diferente. Esta semana, um senhor de roupas simples entrou aqui. Eu lhe dei o melhor quarto. Ele ficou surpreso por ser bem tratado. E eu respondi, aqui todos são bem-vindos. A verdade é que ele fez o meu dia. Porque pela primeira vez, eu entendi o que o senhor tentou me ensinar.
Respeito não é sobre quem a pessoa é sobre quem nós somos. Obrigado, Marcelo. Naquela noite, seu filho de 16 anos perguntou: Pai, por que você sempre conta aquela história do hotel? A parte em que você podia ter destruído aquele homem, mas não o fez. Arthur respondeu: Porque destruir é fácil, filho. Qualquer um pode. Mas construir, mudar, isso exige força de verdade. Raiva traz satisfação rápida, mas dignidade traz mudança duradoura. Eu quero ser como você, pai. Não quer ser melhor. No mês seguinte, a convite de Camila, Arthur deu uma palestra na Associação de Hotelaria. Contou sua história. No final, uma camareira negra com lágrimas nos olhos agradeceu. Obrigada por lutar por nós. Ele segurou a mão dela. Não lutei só por vocês. Lutei por todos nós. Ao chegar em casa, seu neto de 5 anos correu ao seu encontro. Vovô, hoje na escola, um menino foi mal com a Maria porque ela é pobre. E sabe o que eu fiz? Sentei do lado dela e disse que ela era minha amiga. E todo mundo sentou também, e o menino ficou sozinho. Arthur abraçou o neto com força. Você fez a coisa certa, campeão. Muito certa. Aprendi com você, vovô. E naquele momento, Arthur entendeu. A mudança não havia parado nele, nem no Marcelo, nem no hotel. Ela continuava passando adiante de geração em geração. Ele olhou para as estrelas. Lúcia, está vendo o que nós plantamos? O vento soprou suave como uma resposta. A mudança era possível. Ele era a prova viva. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. Isso me mostra que estamos no caminho certo e me motiva a continuar trazendo histórias que realmente importam. Agora me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu leio todos os comentários e faço questão de responder quem tira um tempinho para interagir comigo. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal. Estamos só no começo dessa jornada e cada nova inscrição me dá força para continuar. Conto muito com você. Não vá embora ainda. Escolhe uma das histórias que deixei na tela e continua comigo. Te encontro no próximo vídeo.